O Fórum Econômico Mundial divulgou um novo relatório de riscos globais para os próximos anos. E a maior preocupação não é econômica, é a desinformação. Informações falsas e desinformação, que tem no contexto a ascensão de novas ferramentas de inteligência artificial, aparecem no topo dos temores para os próximos 2 anos. Superaram a crise no custo de vida, que liderou o relatório de riscos globais do ano passado. A mudança na percepção acontece após as economias mais avançadas do mundo mostrarem mais resiliência ao cenário de inflação e juros altos do que o esperado em 2023 e também para 2024. É quando haverá eleições em 8 dos 10 países mais populosos do mundo. Nunca houve tantas eleições em um só ano no planeta. O relatório do Fórum Econômico Mundial ouviu 1.490 especialistas em riscos, entre acadêmicos, lideranças empresariais e de governos. Leva em conta tudo aquilo que pode afetar uma parcela significativa do PIB mundial, da população ou dos recursos naturais. E o receio de eventos climáticos extremos ficou em segundo lugar entre os maiores riscos para os próximos 2 anos. A longo prazo, o pessimismo é ainda maior. No outro ranking, que buscou saber quais os maiores riscos para a próxima década, a mudança climática e diferentes ameaças ao meio ambiente aparecem nas 4 primeiras posições entre as 10 maiores preocupações apontadas pelos entrevistados. O El Niño, como que isso se dará agora em 2024? Ainda que todo o efeito dele foi em 2023, a gente sabe que há efeitos colaterais na produção agrícola, né? Ou seja, toda a cadeia de produção de commodities agrícolas. Tem uma preocupação se pode ou não haver um novo repique de inflação. Depois da desinformação e dos eventos climáticos, vem a polarização social, a insegurança digital, conflitos armados, falta de oportunidade, inflação, migração involuntária e só em 9º lugar a recessão. Lançado às vésperas do Fórum Econômico em Davos na semana que vem, o relatório é parte dos preparativos para o evento e dá uma ampla ideia do que estará no centro dos debates. Vou começar com o nosso convidado, Christopher Garman, da Eurásia. Christopher, como é que você leu esse relatório nesse seguinte aspecto, né, dessas questões, não estarmos tão preocupados, ou pelo menos o que o relatório aponta, não estarmos tão preocupados com as questões econômicas, mas todas essas outras questões, desinformação, mudanças climáticas, mesmo a questão da polarização, inevitavelmente tem um efeito direto no ambiente econômico. As pessoas que vão se reunir em Davos vão num clima muito mais preocupado do que se o grande desafio fossem as questões puramente econômicas? Não, bom, primeiro, boa noite, um prazer estar aqui com vocês novamente. Mas eu diria que a gente enxerga uma coisa bem semelhante, tá? Aqui na Eurásia, a gente também faz um exercício do quais os principais riscos globais para 2024 e também chegamos à conclusão que o tema de desinformação e o que a gente colocou como falta de regulação de novas tecnologias de IA é um dos principais riscos que a gente enxerga para esse próximo ano. E olhando, porque no fundo a gente está tendo avanços tecnológicos assim, cada vez mais rápidos, e a gente deve ter um outro salto de tecnologia e capacidade de IA, tanto do lado produtivo quanto do lado de geração de desinformação. E a gente olha esse ciclo eleitoral entrando nesse ano, a grande eleição de longe, de todos que estão listados aí, é a eleição americana. E os Estados Unidos é um país profundamente dividido, base de confiança estruturalmente baixa, né? E a gente pega pesquisas de opinião em vários países industrializados e mercados emergentes, a gente mensura confiança em instituições como a mídia, como partidos políticos, como o judiciário, com instituições tradicionais, e elas têm caído sistematicamente nos últimos 10 a 20 anos. Então, essas ferramentas de desinformação vêm à tona num contexto de confiança estruturalmente baixo. Então, um alimenta o outro. Uhum. E isso deve gerar repercussões em países mais divididos, sim. Pois é, e aí, Lorival, para te dar boa noite também, Christopher mencionou eleições americanas que de longe são a grande disputa eleitoral deste ano de 2024 e talvez o grande celeiro ou um dos campos mais férteis para este problema da desinformação. Sim, a Rússia, a China e até a Coreia do Norte desenvolveram, né, uma tecnologia avançada de
implantação, de distribuição de fake news, e agora isso vem muito impulsionado pela capacidade geradora de inteligência artificial, geradora de imagens e de texto, que vai popularizar realmente essas ferramentas, tornar baratas e, para quem não tem escrúpulos, bastante eficazes para destruir, né, as reputações, que depois são muito difíceis de recuperar uma vez estabelecidos os fatos. Aqui na CNN, a gente diz que primeiro é preciso estabelecer os fatos. Uma vez estabelecidos os fatos, aí pode haver diversas opiniões e a gente vai discutir. E isso é uma premissa não só do jornalismo, mas da própria democracia. Por quê? Se uma sociedade não é capaz de concordar a respeito dos fatos, não é possível evoluir para as discussões sobre as diversas opções de políticas públicas, as opiniões, né, as visões. Se você não tem um terreno comum dos fatos, não tem como passar para o próximo estágio. E isso é perfeitamente condizente com os interesses dos polarizadores e daqueles que não querem a manutenção da democracia, porque eles tentam tratar o adversário político como um inimigo, alguém que tem que ser destruído e alguém que não é moralmente aceitável e, portanto, não pode haver uma negociação com os adversários. E isso é o fim da democracia. Se não pode haver negociação, se não há fatos comuns, então é um grande desafio para a democracia. O jornalismo tem uma tarefa gigantesca pela frente, porque cabe a nós separar os fatos da mentira, e as mentiras estão cada dia com uma aparência, uma verossimilhança maior, estão cada dia mais parecidas com os fatos. Pois é. E aí, Thaís, você que também leu esse relatório, trouxe a notícia dele também no Prime Time, que avaliação que você faz de um locus tão importante, né, uma arena de discussão do debate público mundial tão importante quanto o Fórum Econômico, se debruçar de uma forma tão explícita em temas, em tese, não econômicos, né, como a desinformação, mesmo a questão climática, do quanto isso não é um assunto só do debate público, da política, se torna um assunto cada vez mais premente para o mundo privado, da economia, das empresas, dos negócios. Yuri, eu vou pedir licença aqui para ser repetitiva, mas eu vou ter que espelhar a mesma análise que eu fiz aqui sobre as questões do Brasil, né, das questões eleitorais do Brasil, em que se não tem problema econômico, então nós vamos ter que enfrentar os problemas do país. Eu acho que o mundo vai ter que lidar com a mesma coisa, né? Se não tem mais inflação, se os juros vão cair, o mundo vai ter que lidar com os seus maiores problemas. E quais são? A desinformação, o poder das redes sociais, o autoritarismo dos algoritmos, os conflitos armados e a mudança climática, né? Então, se não tem discussão sobre o que os bancos centrais vão fazer, né? Como é que a inflação vai se dar, como é que as cadeias produtivas vão se relacionar, que era o grande debate provocado depois da pandemia, que perdurou em função da guerra da Ucrânia, essa turma vai ter que sentar para discutir e tentar encontrar pelo menos alguma concordância no diagnóstico, que o Lorival chamou de fatos. Na economia, a gente faz esse paralelo com a questão dos diagnósticos. Se não concorda com o diagnóstico, não tem como acertar o prognóstico, né? E a minha percepção é de que a polarização, essa questão toda do poder das ditaduras, vai impor um desafio ali que vai ser, assim, precisa ter muita fé para acreditar que vai sair alguma coisa daí. E lembrando que Lula hoje, o governo brasileiro hoje, externando a sua vontade de transformar a regulação das redes sociais num tema global no encontro do G20. Já ouvi hoje do Lorival que isso é impossível de acontecer. Bom, então quero ouvir do Christopher e do Daniel se isso é possível ou não de acontecer. Deixa eu começar com o Christopher Hitchner, que depois eu já tenho uma outra contigo emendada. Mas é possível, Christopher, um grande debate global sobre regulação das redes e esse enfrentamento à desinformação? Olha, esse debate está começando, mas é muito difícil realmente ter uma regulação que fique a par dos avanços tecnológicos.
porque o ritmo de avanço tecnológico dessas novas ferramentas e o uso de IA está tão rápido que até a capacidade de governos entenderem essas novas tecnologias para até poder ter uma regulação que consiga inibir os efeitos nefastos de um lado, mas sem matar a galinha de ovos que gera esses avanços tecnológicos em primeira instância, é um desafio herculeano. A gente está vendo assim, a União Europeia fazendo uma regulação um pouco mais eficaz, o governo americano saiu com uma nova assim, normas de regulação também do governo Biden. Então está tendo, assim, as Nações Unidas está com um grupo de debate também para tentar regular, mas na nossa avaliação, eu acredito que a capacidade regulatória vai sempre ficar aquém e atrasada vis-à-vis esses avanços tecnológicos. Então, assim, pelo bem e pelo mal, vamos ter que viver com as repercussões desses avanços de IA, que pode trazer grandes aumentos de produtividade, é importante a gente chamar a atenção para isso, então vai ter muito ganho econômico associado a isso, serviços podem se baratear e melhorar para o consumidor em várias áreas, mas também trazem esses riscos de desinformação e que se exacerba particularmente em períodos eleitorais. Quero te ouvir também, Ritner, já te lanço depois uma segunda questão para a gente conectar os nossos dois temas de hoje. E essa desinformação que preocupa tanto o mundo, principalmente por ser um ano de eleições gigantescas mundo afora, Estados Unidos e outras democracias, mas também depois para você trazer para as nossas eleições municipais aqui a questão da desinformação, Ritner. Não, juro que eu já chego lá, Yuri, mas só para dizer que o encontro em Davos do Fórum Econômico Mundial começa segunda-feira e esse relatório de identificação de riscos globais é sempre divulgado alguns dias antes como uma prévia ali para esquentar os debates da reunião. Agora, o Fórum também tem uma tradição, é preciso dizer isso, de não identificar nesses relatórios riscos que efetivamente se materializaram ao longo dos anos. Alguns exemplos, em 2020 a gente já vivia ali um certo temor do que estava acontecendo na China, mais particularmente, mas já havia uma pequena disseminação ali daquele novo coronavírus e risco de uma nova pandemia, por exemplo, não estava identificado ali no relatório. A mesma coisa o Brexit ou as eleições muito polarizadas nos Estados Unidos, com riscos para a própria essência da democracia. Isso nunca foi apontado com destaque em edições anteriores do relatório de riscos do Fórum. Também trazer que a gente pode dividir esses riscos identificados em riscos que são persistentes, riscos que têm sido identificados ao longo do tempo, e a gente pode destacar as questões climáticas, o risco climático, isso tem aparecido consistentemente, e riscos em termos de cibersegurança, ataques cibernéticos, isso tem sido uma constante nos relatórios. Agora, tem riscos crescentes e riscos decrescentes. O que tem saído do relatório, mais precisamente nesse, tem ali uma queda muito dramática em relação a anos anteriores. Riscos principalmente econômicos, de desemprego e dívida. Isso cai muito na preocupação dos analistas de risco, grupo do qual o Christopher Garman, inclusive, faz parte. E onde está ascendente? O que se aponta ali como risco ascendente? 2 pontos em especial. Conflitos armados entre estados, e aí muito em função da guerra na Ucrânia e da guerra Israel-Hamas, a gente teve no ano passado um número 4 vezes maior de mortes derivadas desses conflitos do que a gente teve, por exemplo, em 2022. E surge esse risco da desinformação. Esse sobe e vai para o topo das prioridades, das preocupações. E aí o risco não é só mais genérico, mas pelo fato de a gente ter uma grande concentração de eleições. A gente tem entre 2 e 3 bilhões de pessoas que vão às urnas esse ano, em muitos países, incluindo Estados Unidos, Reino Unido, Indonésia, Rússia. E aí a gente tem um fator que é a própria legitimidade das eleições. Se você tem um uso tão forte, tão disseminado de fake news e de inteligência artificial, elevando a novos patamares essas fake news, a gente tem um risco da própria legitimidade em si das eleições.
porque quem ganha sempre pode ter um olhar ali de desconfiança do perdedor, de que só ganhou por causa do uso de fake news. E aí é um campo fértil para teorias conspiratórias, para contestações, para que grupos populistas também se surjam contra resultados, e isso pode até derivar em algum tipo de convulsão social. Uhum. Não, e de fato, aí, Lorival, o Richner coloca esse ponto dessas várias eleições, e aí claro que tem diversas gradações de eleições, uma coisa são eleições nos Estados Unidos, outra coisa na Rússia, nada, né, completamente diferente. Mas foi nesse contexto de questões colocadas em voto, em momento de campanhas eleitorais, lá em 2016, que surgiu aquele conceito de pós-verdade, inclusive pelo dicionário Oxford e tal. Não por acaso, o ano de eleição de Donald Trump, ano de vitória do Brexit no Reino Unido. E por isso que o termo post-truth acabou ganhando esse protagonismo. Queria mais uma vez jogar o teu olhar para o quanto o que acontecer nas eleições americanas este ano, no que diz respeito, nesse nosso tema aqui da desinformação, do que acontecer lá, e eventualmente se replique em outras dessas eleições, de fato eleições, como o Reino Unido, ou mesmo na Índia, embora Narendra Modi tenha quase um poder supremo lá, o quanto, na sua avaliação, isso vai ter uma repercussão, não no resultado em si, mas no modo como a coisa acontecer nessas eleições, nessas democracias, pode ser exportado, chegando aqui, por exemplo, 2 anos depois, ou até mesmo já nessas eleições locais. Na Índia, o WhatsApp é muito usado, né? Assim como no Brasil, e já teve muitas mortes na Índia. Foi lá, exatamente. Lá que começou aquela restrição de encaminhamentos de mensagens em massa por causa dos linchamentos. Linchamentos, né? De pessoas acusadas de crimes que não cometeram, crimes sexuais, inclusive. Eu estava lá na posse do Donald Trump em 2017, em Washington, e eles diziam que tinham reunido mais pessoas do que o Barack Obama na celebração ali no mall. E não era verdade, quer dizer, o Barack Obama tinha reunido 3, 4 vezes mais do que o Trump. E aí, numa entrevista com a secretária de imprensa, conselheira do Trump, o entrevistador pressionou ela sobre isso, porque era um porta-voz lá do Trump que tinha afirmado que categoricamente. E aí ela falou assim, essa é a sua verdade, nós temos os nossos fatos alternativos. Aí o entrevistador falou assim, fatos alternativos não são fatos, são mentiras, né? Mas o governo Trump foi inaugurado com essa noção, né, esse neologismo, essa noção dos fatos alternativos, mas desde então isso se naturalizou muito, essa noção, né? Agora, por que eu acho que isso não pode ser discutido, a regulação das redes sociais não pode ser discutida, por exemplo, no G20? Porque no G20 existem 4 ditaduras, a China, a Rússia, a Arábia Saudita e a Turquia. E aí não se pode confundir regulação das redes sociais com censura. Ao propor discutir esse assunto com ditaduras, o presidente Lula está prestando um desserviço para a causa e está ajudando aqueles que são contra qualquer regulação, que dizem que isso vai ser uma censura, que vai ser porque não vai mais... Os reguladores é que vão dizer o que é verdade e o que é mentira. E não pode ir por esse caminho, essa discussão. Porque, afinal, na China, na Rússia, na Arábia Saudita, na Turquia e nas outras ditaduras, as redes sociais já são perfeitamente reguladas. A rigor, eles não têm esse debate porque eles já têm esse controle. Exato. Né? Como é que você vai discutir regulação das redes sociais para evitar a mistura entre verdade e mentira com governantes que não permitem que a verdade seja dita nos países deles? É uma total inversão da discussão. É por esse caminho que não pode ir a regulação. E a preocupação em relação à censura é uma preocupação legítima. Ela é apontada, inclusive, nesse documento, né? Como um dos riscos ali relacionados à atuação governamental. Agora, esse risco existe... Como é que vocês aí na Eurásia, Christopher, veem essa discussão de o que é regulação legítima
da forma como as empresas, a atuação das plataformas ocorre, inclusive porque também este relatório aponta uma outra preocupação, o acúmulo de poder das empresas de tecnologia, né, do quanto elas são concentradas e muito poderosas, são as maiores empresas da história da humanidade de longe. Né? Como é que vocês na Eurasia também veem esse debate, ele ocorrendo de forma adequada como uma regulação necessária ou o risco dele se tornar um tribunal da verdade à la George Orwell? O desafio que é muito difícil de resolver é que quando você entra em esforços para regular mídias sociais e desinformação, medidas tomadas para poder sanar esse delito acabam exacerbando a desconfiança nas instituições vigentes ao mesmo tempo. A gente enxerga isso no próprio Brasil. Então, você tem esforços para tentar controlar a desinformação, medidas que são tomadas, seja pelo Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal Eleitoral, são vistos como mecanismos de censura que aprofundam um desencanto contra essas próprias instituições e um segmento da população. Então, é um desafio enorme e é difícil você ter uma solução muito eficaz que possa atacar o raiz desse desencanto e falta de confiança que nós estamos vendo. Mas eu chamaria a atenção por 2 pontos. Tá? Que regulação dessas novas tecnologias vai muito além de regulação das mídias sociais e desinformação. Nós estamos perante novas tecnologias que têm impactos transformadores em vários setores da sociedade, tem impactos também em competição de armamentos entre os países. Então, se você tem novas tecnologias de IA governando e você pode ter armamentos que não precisam de decisões humanas, isso gera um desafio também na competição bélica entre os países. Então, eu acho que tem um debate de como que essas novas tecnologias de IA podem ser encaminhadas, reguladas em certos setores e praticamente como podem empatar guerras. Né? Eu acho que isso é um tema que pode ser discutido nesse fórum, mas eu concordo inteiramente com o Lorival que o âmbito do G20 é difícil você ter algum tipo de acordo, seja especificamente lá de regulação de mídias sociais, mas também no tema mais amplo, que é regulação da tecnologia de IA, que é uma coisa que vai além do nosso debate sobre desinformação. E um outro ponto aqui, só para registrar, quando a gente fala das eleições ao longo desse ano, é importante chamar a atenção que várias dessas eleições dificilmente vão ser contestadas. Nós temos a eleição na Indonésia, onde o governista deve ganhar com muita folga. A eleição na Índia deve ser ganho pelo candidato, o primeiro-ministro Narendra Modi, com uma certa folga. No México, o candidato constitucionalista também deve ganhar com certa folga. No Reino Unido, a oposição deve ganhar. Então, se a gente olha o espectro das eleições, das grandes eleições com populações grandes que vão ocorrer em 2024, a maioria delas não devem ser caracterizado por grau de desinformação, contestação dos resultados, porque não parece que são eleições muito apertadas. É por isso que eu disse que a eleição realmente mais problemática é a dos Estados Unidos. Acho que essa que realmente vai ter repercussões globais e vai ser marcado por essa era de desinformação. Sem dúvida. Para a gente encerrar, Rittner, só porque eu sei que é um tema que você se debruçou bastante aí nesta virada de ano, e já que a gente falou tanto desse ânimo do governo brasileiro de discutir a regulação, o que a gente pode esperar para este debate aqui no Brasil, aí olhando das nossas fronteiras para dentro? Bom, esse ano de 2024, como todos os anos pares, tem um calendário legislativo bastante apertado. É um ano que se concentra essencialmente no primeiro semestre. O segundo semestre é muito curto por causa das eleições e logo emenda ali com questões de tramitação de orçamento. Então, para quem quer fazer alguma coisa no Congresso, é o primeiro semestre. E essa pauta do PL das fake news disputa espaço com pautas da agenda econômica que tendem a ser prioritárias. Mesmo assim, por causa de alguns fatos recentes, mortes muito dolorosas, recentes, que mexeram com a opinião pública, despertaram novamente os atores para esse debate, ganhou tração. O PL das fake news ganhou tração. E tem ali uma série de
desdobramentos da tentativa inicial de meados de 2023, quando a tramitação foi malfadada e se transformou em mais um episódio da polarização entre esquerda e direita, a partir de premissas falsas, mas ficou muito claro ali, como desdobramento, que as Big Techs tiveram, noves fora todas as discordâncias que nós tivemos, ficou claro ali que as Big Techs se excederam um pouco e tiveram uma influência muito grande na tramitação. E elas saíram como vilãs da história. Agora elas estão numa posição um pouco mais sensível, em que elas não podem ser tão ostensivas no seu lobby, porque todo mundo ficou um pouquinho chateado com as Big Techs. E tem um outro fator ali, que é a chegada de Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal. Ele se notabilizou como um guerreiro nesse debate, nesse campo, nessa luta, nessas discussões. Ele chegando ao Supremo Tribunal, se junta ali a um grupo de pessoas, de ministros, que está muito preocupada com essa situação e que já colocou, nas palavras de Alexandre de Moraes, numa guerra aberta ali contra as fake news, como um fator que provoca e tensiona a democracia. E sempre lembrando o seguinte, se o Congresso não legislará, alguém legislará. E o Supremo está ali com um processo, com uma ação sobre o artigo 18 do Código Civil da Internet, que pode se transformar, sim, no balizador dessa questão sobre fake news, se o Congresso não decidir. Sem dúvida, o Supremo não vai deixar essa conversa ficar sem resposta ao longo desse ano. Meu boa noite aqui, agradecimentos ao Christopher Garman, diretor executivo para as Américas da Eurasia Group, Lorival Santana, Thaís Herédia, Daniel Rittner, obrigado pela companhia dos meus colegas e principalmente obrigado a você. WW fica aqui por